Então, o que a gente vai precisar para a nossa escultura? Primeira coisa, bloco de cera, certo? A gente vai utilizar esse bloco de cera, pode ser de diversas cores, né? Aqui nós temos um que é branco. Vamos precisar de uma régua, vamos precisar de um estilete, de um instrumental para escultura, possivelmente de uma escova e ainda de uma meia fina. Muito bem. Essa régua, ela está muito grande, né? Como ela está muito grande, eu vou cortar um pedaço dela fora para não ficar atrapalhando a nossa vida. E para que a gente vai querer a régua? A régua vai ser para a gente poder fazer o planejamento da nossa escultura, tá bom? Muito bem. Se eu quiser fazer a escultura no tamanho real, eu tenho que voltar lá nas anotações e aí eu verifico aqui qual que é o tamanho do meu dente. Na verdade, aqui a gente vai fazer uma escultura, a princípio, num tamanho proporcional, mas não no tamanho real do dente, tá? Então a gente não vai precisar da régua. A gente vai precisar o quê? A gente vai precisar só delimitar aqui no nosso bloquinho qual o tamanho que a gente vai fazer, tá? Então a primeira coisa, a gente pode pegar o estilete e delimitar uma altura aqui. Vai uma altura mais ou menos no olho, tá bom? Vou delimitar nas 4 faces do bloquinho e cada uma delas, teoricamente, vai corresponder a uma face do meu dente. Eu já comecei errado, vamos alinhar tudo bonitinho, tá? Beleza. Então, para a gente não se perder, a primeira coisa que a gente faz é determinar qual é a face que a gente vai colocar primeiro, que geralmente é vestibular, tá certo? Então a gente faz um V. Uma vez que a gente fez um V, a gente vai ter que pensar qual dente a gente vai estar esculpindo. Se a gente pensou que esse daqui é o dente 11 e esta é a vestibular, certo? Possivelmente essa daqui vai ser a nossa distal e essa daqui vai ser a mesial, certo? E aí a gente vai ter ainda a palatina, que obviamente vai estar oposta à vestibular. A gente tem que determinar isso daqui para a gente saber exatamente como que a gente vai fazer a escultura, porque como você sabe, cada dente tem uma anatomia diferente, né? A mesial é diferente da distal, então ele não vai ficar proporcional. Muito bem. Uma vez que a gente fez isso, o que a gente faz? A gente faz o nosso planejamento de como esse dente vai ficar. A gente pode fazer primeiro pela vestibular ou primeiro por uma das proximais, tá? Pela mesial ou pela distal. Eu acho interessante a gente começar pelas proximais. E aqui na proximal, o que a gente vai fazer? A gente pode desenhar o nosso dente, começando pela vestibular, tá certo? Essa região aqui é onde eu vou ter o símbolo, né? A face vestibular ela vai ter 3 inclinações, e aí eu desenho aqui a inclinação para incisal. Mais ou menos isso, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver, só um esboço. Aqui eu vou ter o símbolo, certo? E o desenhinho do meu dente. Então, acredito que vocês estejam vendo como esse dente tem que ficar, tá? E aí eu começo a esculpir, certo? Para eu esculpir, eu vou grosseiramente tirar pedaços grandes, com muito cuidado, né? Por isso que a gente tem o estilete. Sempre cortem com muito cuidado e precisamente. Sempre acompanhando o formato do meu desenho, tá? Então a gente não pode perder esse formato. E dando uma margem de segurança para não ter erro na hora de fazer a escultura. Essa parte aqui, terço incisal, ela é bem tranquila de ser tirada.
Nosso problema vai começar quando a gente tiver que fazer o terço cervical. Uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é que o que eu tirar numa face proximal, eu tenho que tirar na outra. Então eu tenho que olhar se essa daqui está simétrica. Como eu não tirei na mesma linha reta, vocês estão vendo? Essa daqui está muito maior do que essa, tá? Olha aqui por incisal. Então, a gente tem que acertar isso, tá bom? Eu justamente comecei o desenho pela distal. Como vocês sabem, a distal, ela acaba sempre sendo menor e mais inclinada. Então é onde eu posso tirar mais, mas mesmo assim não é para ficar essa diferença, tá? Muito bem. Então, grosseiramente, nós já temos um esboço tanto da face vestibular quanto da nossa face palatina, tá? Então agora a gente desenha, certo? As bordas, tanto mesial quanto palatina, as bordas proximais, para eu poder fazer o resto da minha escultura. Então, como que é mais ou menos o dente? Então, eu vou ter uma inclinação aqui, certo? E vou ter uma inclinação aqui. As duas faces, certo? Elas convergem para a cervical. Então, eu vou começar a tirar aqui também com um pouco de cuidado, porque como ela converge, eu acabo forçando muito essa área na cervical. E aí, essa área na cervical pode fraturar. Por palatina, a gente tem a formação do símbolo. Então, eu tenho muito excesso aqui. Uma coisa que eu vejo os alunos sempre errando é que eles tiram de forma reta. E esse dente, ele não é reto aqui, tá? Parece uma poltrona, mas não é. Ele afila, porque eu tenho símbolo. Então, se eu quiser já ir removendo e tirando um pouquinho a mais daqui, já vai dando formato mais parecido com o do dente natural. Estão vendo? Então aqui eu tenho uma largura na cervical que é bem maior do que essa daqui, tá? Então, grosseiramente, eu já tenho um dente, tá? Agora, para isso daqui virar um dente, eu tenho que fazer os acabamentos e tirar nas medidas, ok? Então, vamos lá. Como que a gente faz? A gente pode deixar de lado nosso estilete e pegar um lecron. Nessa fase aqui, é bem interessante a gente começar a arredondar o dente. Vocês estão vendo que a margem que eu deixei ainda está bem grande, né? A gente começa a arredondar as bordas para dar um formato de dente. O nosso símbolo aqui, desculpa, a nossa bossa ela ainda está um pouco para o terço médio.
Então aqui nós já temos um dente esboçado, certo? Ainda é uma ideia meio vaga de como é esse dente, mas é agora que a gente vai colocar tudo que a gente aprendeu na aula de anatomia. A primeira coisa que a gente tem que fazer é arredondar todas as bordas, que o dente ele não tem nenhuma borda quadrada, certo? Então a gente vai desgastando essa cera e já vai dando nosso formato de dente. Então aqui estou desgastando a borda mesial, certo? E já estou arredondando, tá? Já vou aproveitar e vou jogar um pouco essa bossa um pouco mais para a cervical, ok? Esse dente ele vai ter algumas inclinações, como vocês viram na aula, certo? Ele não é plano, ele é convexo. Para eu fazer essa convexidade, eu vou ter que começar a desgastar essa região aqui, tá? E sempre na distal ele é um pouquinho mais inclinado. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó, a gente desgasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, certo? E aí, a hora que a gente for arredondar aqui, a gente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tira um pouquinho mais. Porque aí sempre a hora que a gente for arredondar a distal, se a gente arredondar um pouquinho mais, ela vai ficar um pouco mais desgastada, certo? Muito bem. Então aí a gente vai arredondando essas bordas e dando anatomia. Uma outra coisa, essa região também ela é côncava, então eu tenho que lembrar que aqui eu tenho que deixar côncavo, né? E aí aqui já fica bem convexo para formar o símbolo. Então tudo isso eu vou ter que fazer. Mas então vamos por parte. Vamos primeiro aqui na vestibular, tá certo? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de delimitar aonde é o meu dente. Então eu gosto de deixar bem arredondadinho aqui, ó, tá? Eu tô arredondando aqui e aí eu já vou vendo como tá se formando esse dente. Estou delimitando a linha cervical dele, ó, tá? E vamos tirar os excessos de cera. Para isso que serve a nossa escova, ok? Então, ó, com o próprio instrumental, né? Esse instrumental aqui estava na lista. Então a gente vai arredondando aqui, tá? Lembrando que eu ainda vou ter os sulcos aqui no meio do meu dente, né? Estão vendo? Ele já tá com uma carinha mais de dente, não tá ainda com os detalhes anatômicos, mas a gente vai dar esses detalhes daqui a pouquinho. Primeiro vamos dar uma geral nele, né? Sair daquela estrutura macro, onde a gente teve os cortes iniciais, e vamos para uma estrutura mais próxima de um dente, para depois a gente definir melhor a anatomia, tá certo? Então agora eu vou começar a entrar aqui na mesial. Como eu disse para vocês, a mesial é côncava. Então eu vou deixando ela mais côncava, certo? Ela é côncava e depois ela fica convexa aqui mais para incisal. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Vamos tirando aqui. E quando eu vou preparando aqui essa proximal, no caso é mesial, né? Eu também já vou tendo o efeito da criação do nosso símbolo aqui atrás.
só que ele ainda está muito largo nesse sentido vestíbulo lingual, tá? Vamos dar uma desgastada um pouquinho a mais nessa região. Vamos começar agora a esculpir um pouquinho a nossa palatina. Como vocês sabem, aqui a gente tem o quê? A crista marginal, que vai vir por aqui mais ou menos, certo? Então, como é que a gente faz? A gente vai tirando essa região aqui. Tá? Aos pouquinhos a gente tira essa região e vai definindo a nossa crista marginal. E definindo um pouco mais nossa cintura também, tá? Aí esse símbolo ele pode ter diversas formas. Vai de acordo com a vontade. Essa região aqui ela é arredondada. Vamos dar uma arredondada também. Já tem bastante excesso para a gente tirar. Tá esboçado, né? Que nota que eu darei para esse dente? Esse dente aqui tá quase um 6, tá? Por que tá quase um 6? Porque só tá esboçado, não tem ainda uma anatomia definida, ok? Então, vamos começar a definir essa anatomia. Então, o que a gente tem que lembrar? A mesial, ela é mais comprida, certo? Ela é mais comprida e vou ter um ângulo como aqui, mais próximo de 90 graus. Então, deixa eu definir aqui um ângulo mais próximo de 90 graus, certo? Nessa borda. A distal, ela é menor, tá? Ela é menor por quê? Porque aqui ele é mais arredondado. Então, eu vou dar uma arredondadinha de leve aqui, tá? E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa. Se vocês olharem, proporcionalmente, ele está muito largo em relação à altura, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que corrigir. Como que eu vou corrigir? Tenho que tirar um pouco do lado. Não tenho o que fazer. Então, eu vou tirar um pouquinho. Então, vocês estão vendo, ele está um pouquinho mais proporcional. Mas agora ele ficou muito quadrado, né? Como ele ficou muito quadrado, eu tenho que tirar onde? Mais na cervical. Tá? E aí a gente ajusta. Como? Como eu disse para vocês, eu não tenho ângulo reto no dente, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai arredondar tudo isso, tá bom? Então, agora, tá com uma cara mais próxima de dente, né? Então, a gente vai arredondar esses ângulos, vai ficar mais próximo ainda. E eu tenho que lembrar o quê? Que eu tenho duas depressões aqui, dois sulcos, né? Então, como é que eu faço? É agora que eu vou fazer o desgaste também, pensando em fazer estes sulcos, tá? E as inclinações. Então, eu vou desgastando aqui, ó.
Então, ó, agora ele tá muito comprido. Ah, vamos acertar isso aqui. Vamos tirar um pouquinho mais aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos continuar a fazer a nossa escultura. Então, quando fiz o acerto, a gente perdeu a cervical lá na palatina, delimitando o nosso símbolo. Então, eu vou refazer essa cervical aqui. Outro detalhe, a hora que eu cortei aqui, eu tirei toda a parte côncava daqui, da cervical, da nossa proximal, que nesse caso aqui é a mesial. Eu vou deixar côncavo de novo. Agora o que a gente precisa voltar a arrumar é o quê? A face palatina, que ficou toda bagunçada. Vamos desenhar de novo, só que agora com mais cuidado, né? Porque já não temos muito mais espaço para tirar de cera, que a gente já está no limite. Então, arredondando aqui a margem, certo? Esse ângulo que eu tenho entre a incisal e, no caso aqui, é a distal, que é mais arredondado, né? E vou dar uma definida um pouco mais na minha crista marginal. Essa mesial tem que ser maior do que a distal. Então vamos trazer ela um pouquinho mais para cá. Ok? Muito bem. Ainda temos que resolver uma coisa, porque tá muito reto aqui, ó. Ângulos assim não existem. São bem mais arredondados. Certo? Então temos mais ou menos nosso dente pronto, tá? Pra gente acabar agora, a gente pega aquela meia fina, vamos dar uma polidinha nele. Então a gente pega assim no dedo e dá uma geral. O bom dessa meia é que ela, além dela deixar lisinho, a gente já consegue quebrar um monte de ângulos com ela. Porque
porque às vezes fica um pouco mais difícil de quebrar esses ângulos com o instrumental de escultura. Razoavelmente finalizado o nosso dente, né? Dá ainda para dar uma arredondada a mais em algumas partes. Mas já está merecendo uma nota 8. Temos então aqui